A questão do sincretismo é muito interessante e tem muita gente que não sabe falar sobre a questão do sincretismo no Brasil. Você sabe o que é o sincretismo? Pois é, o sincretismo é essa mistura que nós temos no nosso país de diversas culturas, incluindo a mistura relacionada às mais diversas religiões que nós temos no Brasil. E se caísse uma redação para você no vestibular, no Enem, num concurso público, falando sobre a questão do sincretismo no Brasil? Você saberia fazer tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção? Não? Então pode ficar tranquilo, eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anota aí, a relevância do sincretismo para a sociedade brasileira. Esse tema ele é muito bacana, muito interessante e ele trata, como eu já te disse na introdução do vídeo, ele trata sobre essa mistura de culturas, misturas de religiões e das mais diversas características que compõem o povo brasileiro. Quando a gente pensa nessa mistura, é muito importante que você deixe claro na sua tese que o sincretismo é de fato de extrema importância, que o sincretismo é fundamental para a população brasileira. Pensando nessa discussão, seria muito interessante que você tivesse pelo menos um parágrafo mostrando o lado positivo do sincretismo no nosso país. Ao tratar sobre esse lado positivo, você pode colocar a questão da formação da identidade do próprio brasileiro. É muito importante que você perceba que esse sincretismo mostra muito do que nós somos. O sincretismo cultural que nós temos no nosso país, ele faz com que nos percebamos de fato como brasileiros. Ele faz com que a gente tenha a possibilidade de notar as nossas características culturais e as características do nosso povo. Nós somos nada mais, nada menos que o resultado de um sincretismo entre diversos povos. Então, você pode deixar claro no seu primeiro parágrafo de argumentação essa questão do sincretismo e da identidade das pessoas no Brasil. Querendo ou não, precisamos de perceber que nós somos essa formação de mistura entre povos indígenas, povos portugueses e também da população negra vinda da África. E a partir dessa mistura entre esses indivíduos, nós chegamos no ponto que nós estamos hoje. Ou seja, o sincretismo ele é fundamental para a nossa formação como sociedade. Pensando na nossa argumentação, você pode ter um parágrafo problematizando a questão da intolerância religiosa no Brasil, que é sim um grande problema. Você pode comentar, por exemplo, que no nosso país nós temos muitas pessoas que não aceitam determinadas religiões, principalmente religiões que passaram por esse processo de sincretismo ao serem introduzidas na nossa sociedade. Nós podemos pensar, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, religiões de matriz africana que vieram para o Brasil e aqui sofreram influências de religiões como o próprio catolicismo. Essas religiões, devido a diversas questões, inclusive devido ao preconceito, elas são muito mal vistas por muitos indivíduos e há uma grande repressão aos indivíduos praticantes dessas religiões, o que deixa claro para nós o preconceito devido a esse tipo de sincretismo. Pensando nessa discussão, você pode comentar também sobre questões relacionadas ao racismo no Brasil.
Muito do sincretismo que nós temos, na verdade da não aceitação desse sincretismo, vem de uma postura racista, de uma postura que os indivíduos têm de não aceitação de determinadas características culturais do nosso povo. É como se as pessoas não conseguissem aceitar, por exemplo, que nós temos na nossa pele, na nossa cultura, em vários aspectos sociais, características de povos indígenas, de comunidades negras e de vários outros povos. Muitas vezes os costumes desses indivíduos, não só questões religiosas, mas também crenças, também questões que envolvem danças, música, literatura. Muito da entrada da cultura desses indivíduos é literalmente barrada no nosso país e muito pouco, inclusive, discutida. Nós falamos muito pouco sobre essa questão do sincretismo e sobre a importância que ele tem na nossa sociedade, o que reforça muito da nossa visão preconceituosa. Você pode deixar claro no seu texto que nós temos uma grande dificuldade devido ao desconhecimento e devido à pouca discussão sobre a questão do sincretismo na nossa sociedade. Muitas pessoas não tratam sobre esse tema nas instituições de ensino e nós não temos uma discussão muito aprofundada na internet, nos veículos de comunicação sobre esse assunto. Como consequência, temos gerações atrás de gerações que vão, de fato, problematizando essa questão da nossa mistura cultural e que vão crescendo, de certa forma, como identidade colocada à prova. Pessoas que não têm o orgulho, de fato, de pertencerem ao Brasil e de passarem por todo esse nosso processo cultural tão relevante, tão importante na nossa sociedade. Você pode comentar também que nós temos uma grande dificuldade devido à falta de mecanismos de denúncia para situações que envolvem o preconceito, em especial o preconceito em relação aos indivíduos de religiões de matriz africana e, por exemplo, o próprio racismo. Nós sabemos que, em relação ao racismo, o Brasil tem uma lei específica, mas é importante que tenhamos também novos mecanismos para denunciar esse tipo de crime, algo que não ocorre no nosso país. E seria necessário que tivéssemos também algum local para denunciar situações que envolvem essa não aceitação cultural, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Como repertório sociocultural para esse tema, você pode comentar sobre a própria Constituição brasileira. A Constituição brasileira, no artigo 5º, ela deixa claro que no nosso país teríamos a liberdade de crença, ou seja, temos a liberdade de ter a religião que consideramos a que seria melhor para nós. E aí você pode problematizar falando que essa liberdade, na prática, acaba não funcionando de uma maneira clara devido a todo o preconceito envolvendo religiões, por exemplo, de matriz africana. Você pode trazer também um repertório muito bacana lá da literatura. Você pode falar do Macunaíma, o Macunaíma que é do Mário. Que Mário? Mário de Andrade, né, gente? O Macunaíma do Mário de Andrade, que discute muito sobre essa questão da formação do povo brasileiro. Não sei se você já leu Macunaíma, o próprio personagem Macunaíma, ele nasce negro dos olhos azuis numa tribo indígena. E depois, por passar por um ritual, ele fica branco. Olha que interessante, o personagem Macunaíma, de certa forma, ele mostra muito dessa mistura, desse sincretismo nas suas características físicas. E ele tem, de fato, um comportamento que seria um comportamento, na visão do Mário de Andrade, comportamento típico de grande parte da população brasileira. Essa questão do jeitinho, da malemolência, da preguiça, que na visão do autor reflete muito da nossa característica. Essa obra é uma obra que trata muito sobre o sincretismo, mas que poucas pessoas analisam nesse viés, o que já demonstra que nós temos, de fato, pouca discussão sobre esse tema. Falando no sincretismo e falando ainda no modernismo, você pode comentar sobre o próprio movimento antropofágico na primeira geração do modernismo. No movimento antropofágico, qual era a ideia? Receber o que vem de fora
deglutir, engolir isso que vem de fora, em termos culturais, trazer características brasileiras e devolver a cultura. No modernismo brasileiro, nós tínhamos o início de uma discussão mais madura a respeito dessa questão do sincretismo, da recepção de características de outras culturas, no caso, no plano artístico. E foi um movimento que, de certa forma, valorizou muito dessa nossa multiplicidade cultural e pode aparecer também como uma referência no seu repertório sociocultural. Por último, uma referência maravilhosa da música que você pode mencionar no seu texto, que é o rapper Baco Exu do Blues. No próprio nome dele você já consegue perceber muito do sincretismo. Baco Exu do Blues. Temos a referência ao Baco da mitologia, temos a referência ao Exu de religiões de matriz africana e temos referência ao próprio blues, que traz um pouco desse reflexo do que seria a música estrangeira, principalmente a música norte-americana. O Baco Exu do Blues, em uma de suas obras, a Exu, que escreve com a grafia antiga Exu, é uma obra muito maravilhosa e que mostra várias canções que trabalham com essa questão do sincretismo, que tratam muito sobre essas misturas envolvendo os povos e as religiões no nosso país. Se você conhece o Baco, é ótimo para você mencioná-lo no texto, e se você não conhece, escute. Baco Exu do Blues, música de qualidade muito bacana e que trabalha bastante sobre essa questão do sincretismo. Já que nós apresentamos vários problemas, várias questões, precisamos delas, das nossas queridas e amadas propostas de intervenção. Vamos a elas! Para esse tema, é muito importante que você coloque o Ministério da Educação realizando discussões nas escolas sobre a questão do sincretismo cultural brasileiro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, o que seria fundamental, o que seria de grande relevância no nosso país. Além disso, você pode colocar o próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criando novos mecanismos de denúncia para situações de não aceitação em relação ao sincretismo, intolerância religiosa, questões raciais, para que a população possa, de fato, denunciar esse aspecto. Por último, podemos comentar sobre uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Cidadania, fazendo campanhas nos veículos de comunicação, demonstrando essa importância do sincretismo e da valorização das características dos povos que, de alguma maneira, compõem muito do nosso povo brasileiro, o que seria fundamental para que a gente pudesse mudar essa situação a longo prazo. E você, gostou desse vídeo? Acha que ele te ajudou? Então, faz um favorzinho para mim, clica no joinha para me dar aquela força, clique no sininho para as notificações, se inscreva também no canal. E se você quiser que eu grave um vídeo para você, é só você sugerir o tema nos comentários. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!